Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre uma série que chegou aí no MGM Plus, que é um streaming que não é muito divulgado aqui no Brasil, mas que ultimamente eles têm corrido atrás, pegado algumas histórias para adaptar, para transformar em produção original do streaming e, dessa vez, eles decidiram investir na obra de um autor que é bastante popular, bastante influente e muito apreciado pelos leitores, principalmente do gênero terror. Estou me referindo claramente a Stephen King, né? E o streaming pegou um livro que mistura terror e mistério para adaptar para as telas em formato de série. E cá estou eu para trazer minhas primeiras impressões sobre ela, sobre os 2 primeiros episódios que já foram liberados. É claro que eu estou falando de O Instituto. Então, se você quer saber o que eu estou achando sobre a série até agora, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. O Instituto vai seguir um grupo de jovens, mas principalmente um jovem de 14 anos chamado Luke Ellis. Ele é um adolescente que é extremamente inteligente, é tido como superdotado por conta das habilidades que ele tem na escola, nos estudos. Ele é muito inteligente realmente, de modo que ele consegue ter muita facilidade em realizar provas que outros alunos da idade dele não conseguem. E, por conta disso, ele tem um plano de ir para o MIT, porque ele quer desafios maiores, ele quer ir para uma instituição que, de fato, vai desafiar a inteligência dele, que ele tem perspectiva lá dentro. Então, ele tem esse plano de vida, ele conversa sobre isso com os pais dele, e tudo está indo de acordo com os planos dele, fluindo como ele espera, até que um dia ele acorda em um quarto semelhante ao dele, mas dentro de um lugar que não é a casa dele. Ele se vê preso dentro de um complexo ali, que fica no meio de uma floresta, onde ele e outros jovens são mantidos. Esse complexo é conhecido como o Instituto, que é um lugar coordenado, dirigido, administrado por uma mulher chamada Sra. Sigsbee, que explica para Luke que ele foi recrutado, assim como os outros jovens que estão ali, para participar de um projeto de pesquisa onde eles vão ter habilidades aprimoradas ali dentro, onde eles vão passar por uma série de exames e testes que vão desafiar eles nas habilidades que eles têm. Luke, em outros momentos antes de entrar nesse instituto, já tinha demonstrado algum tipo de habilidade com telecinese, ainda que ele não controlasse, e ele está ali para aprender a controlar isso para um objetivo que o Instituto não deixa claro qual é. Então, ele tem essa habilidade com telecinese, e lá ele vai conhecer outros jovens, que são Kalisha, Nick, George e Iris. Todos eles também têm essas habilidades que estão ali em desenvolvimento, estão aprimorando, que também foram recrutados, para não dizer sequestrados. E eles passam por uma série de testes bem cruéis, bem torturantes, é bem difícil, e o objetivo deles é passar de etapa, porque o Instituto se divide em 2 partes, a parte da frente e a parte de trás. Se você consegue cumprir todos os testes da parte da frente, você vai para a parte de trás, e depois que você cumpre a parte de trás, você está livre para voltar para sua casa. Então esses 2 primeiros episódios vão abarcar esse período ali de Luke aprendendo mais sobre o Instituto, sabendo como é que funciona, passando pelos primeiros momentos ali, os primeiros testes, os primeiros exames, conhecendo mais as pessoas que estão ali com ele. Então são 2 episódios bastante introdutórios, não apenas para Luke, mas também para Tim, que é um policial que caiu em desonra por conta de mal entendido, de uma situação injusta que ele passou, onde ele estava de uniforme e ele foi pego depois de beber. Então, ainda que ele estivesse de folga, ele estava trajando o uniforme dele, de forma que ele foi tirado da polícia por conta de descumprimento de regras, ainda que não tenha sido isso, de fato. Mas ele está tentando recomeçar a vida dele, e por conta disso ele vai para uma cidadezinha pequena, onde ele aceita o emprego de guarda noturno.
Então a gente vê também ele conhecendo mais sobre a cidade, ele se afeiçoa muito a uma senhora que é tida como esquisita ali na cidade, que tem umas conversas que nem todo mundo entende, mas que a gente, sabendo informações do que acontece no instituto, a gente consegue trazer algumas conexões do que ela fala com as coisas que são feitas lá, então ela não é tão louca assim. Então essa proximidade que ele tem com essa senhora pode levar ele a cruzar caminhos com o Luke também, aprender mais sobre o Instituto. Provavelmente isso vai acontecer mais pra frente, mas a gente tem, como eu disse, esses primeiros episódios focados muito em desenvolvimento do personagem, introduzindo eles na história, preparando o terreno e a cena para o resto da temporada a gente consiga avançar nessa história. Embora tenha muita coisa dentro desses 2 episódios que acontecem, que pegam a gente de surpresa e que preparam a gente para o que vai acontecer. Porque de fato teve algumas cenas aqui que eu fiquei chocado, que eu não estava esperando que fosse acontecer o que de fato acontece. Então é uma série que aparentemente reserva algumas surpresas para o público no decorrer da temporada. Como eu já tinha dito anteriormente, a série adapta um livro de Stephen King e a história segue bem numa vibe It a Coisa. Nós temos um grupo de jovens enfrentando uma ameaça gigantesca e se passando no mesmo cenário de sempre. Afinal de contas, Stephen King adora contar histórias se passando no mesmo lugar dos Estados Unidos. Aqui nessa história, nós voltamos ao Maine. O instituto fica no meio das florestas do Maine e a cidade também está localizada lá. Então é uma história que vai causar certa familiaridade, não porque você já sabe o que vai acontecer nela, mas porque ela te evoca sensações de histórias que você já conhece e vai te trazer uma familiaridade. Você vai olhar para aquilo ali e vai sentir uma identificação, uma conexão que vai facilitar você a viajar e engajar na série com muito mais facilidade. Nós temos uma trama instigante, boas atuações, personagens carismáticos, o que é algo que eu não posso dizer do protagonista. Eu acho que de todos os personagens ele é o que mais me incomoda. Luke, ele é um personagem que se enquadra no arquétipo de personagens que não me agrada, porque ele é um protagonista que tem muito síndrome de herói, ele é muito perfeito, ele é muito inteligente, então ele sempre tem a resposta na ponta da língua, ele sempre sabe o que dizer, ele nunca sente medo, ele nunca questiona. Então, essa segurança que ele tem de si irrita um pouco, porque ele não consegue manter essa característica dele e manter também a humildade. Em certos pontos ele fica presunçoso, e a história favorece isso ainda mais quando a chegada dele parece tornar todo mundo ali que está confinado com ele repentinamente incapaz de enfrentar a instituição, apenas porque ele chegou, porque eles precisavam de alguém tão genial quanto o Luke é. E o personagem já é cheio de si, já tem aquelas frases feitas, aqueles ditados, aquelas frases de efeito que irritam. Então é um personagem que, se fosse depender dele, eu não me envolveria com a história. Mas como eu fiquei muito envolvido pela história e também pelo fato de que o protagonismo não fica muito centrado nele, mas também em Kim, que é um personagem que eu gostei bastante e eu acho que vai desenvolver muita coisa sobre ele ali ainda, eu consegui me manter na série. Não sei se esse lado de Luke vai ficando para trás conforme ele vai evoluindo, eu espero que sim, porque por enquanto a série está tornando bem difícil gostar dele e torcer por ele. Eu estou torcendo mais pelo grupo por conta dos outros integrantes do que de fato por ele. Principalmente porque, em certo ponto desses 2 episódios, entra um novo recrutado no instituto, que é Avery, e ele é um menino de 10 anos, ele é o mais novo do grupo. E quando envolve uma criança, você não vai querer que a criança sofra, então você vai torcer para que eles consigam sair dali. De modo que a gente tem uma história que de fato vai fisgar você, vai lhe engajar, vai trazer um entretenimento de qualidade, porque o roteiro da série é bem escrito, ainda que tenha algumas sequências ali preguiçosas, que tem muitos diálogos expositivos em alguns momentos, para que o público, assim como o protagonista, entendam o que de fato está acontecendo ali sem gastar muito tempo de tela. Eu acho que nesse ponto o roteiro poderia ter deixado a narrativa explicar mais coisas pra gente, mas nem tudo pode ser perfeito, então a gente tem esse artifício de roteiro aqui que nem todo mundo gosta, que incomoda a maioria das pessoas, porque idiotiza o público e desmerece a capacidade do público de tentar entender e raciocinar por conta própria e pegar as informações necessárias para compreender o que de fato está se passando ali dentro da narrativa. Mas isso é um erro pequeno dentro de toda a qualidade que a série traz. Os figurinos, os cenários também são muito bons. A fotografia favorece muito esse aspecto de terror, de suspense,
da história, porque ela é extremamente escura, carregada. O Instituto tem um filtro meio esverdeado, muito escuro também, que dá uma angústia, que dá uma sensação de que as pessoas de fato estão presas ali e que estão correndo risco de vida. Então, a história é composta também pelo visual que ela apresenta em tela, e eles fazem isso muito bem, de fato. Então, como eu já tinha dito, são 2 episódios que levantam muitas discussões e trazem muitas questões sobre o que a história vai nos trazer, de modo que você se pega ansiando pelas respostas, teorizando o que pode ser, o que está acontecendo ali dentro, qual é de fato a verdade por trás do Instituto. Você consome os episódios com muita agilidade e com muita rapidez, envolvido na história, e torce para que os outros cheguem logo para você ir cada vez mais a fundo e descobrir de fato o que está acontecendo ali. Os outros personagens também são muito bons. Kalisha é uma personagem extremamente carismática, ela é receptiva, ela é muito inteligente, então é uma personagem que você gosta dela com muita facilidade. E Nick também, embora ele seja o rebelde ali do grupo, ele é aparentemente mais velho, ele fuma, ele não tem medo de transgredir as regras, ele age ali dentro como se não se importasse, embora ele também esteja temendo pela vida dele. Tanto que ele é a pessoa que recruta Luke para ajudar eles ali a escapar daquele lugar. Embora ele não tenha muitas perspectivas de vida fora dali, porque é revelado que ele não tem família, ele não tem para quem voltar. Mas ele quer sair dali de dentro porque ele quer viver a vida dele em liberdade. E ele tem esse direito. A gente tem George, que é o que mais controla o poder de telecinese dele. É um personagem bem interessante, embora ele tenha pouco tempo de tela nesse início de série, mas ele é um personagem que a gente consegue gostar dele também, porque ele é um personagem divertido, ele é simpático, ele se importa com o grupo, aparentemente ele tá ali pro que deve é também. E temos Iris, que também é uma personagem simpática, interessante e carismática, mas que temos poucas informações sobre ela, porque nesse início de série ela já é formada nessa primeira etapa do Instituto e ela vai pro lado de trás. O que pode ser um artifício de roteiro, talvez a gente consiga ver um pouco mais sobre o outro lado do Instituto através dos olhos dela. Ela pode trazer informações para o público que são cruciais para o andamento da história. Então, só aguardando para saber o que de fato a série reserva para o público daqui em diante. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião até o momento sobre o Instituto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui no Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!